Fale pessoal, aqui quem fala é Eric Souza, diretamente do canal da Kaká, então deixe seu like, ative o sininho, se inscreva no meu canal que isso ajuda bastante no meu crescimento. Venho aqui falar um pouco sobre a nossa situação atual, a situação atual do Inter. O nosso time atualmente ocupa a 16ª colocação no Campeonato Brasileiro, uma posição difícil, ainda não é a zona de rebaixamento. O Inter tem 5 partidas a menos, né? Mas a gente tem que entender que essas partidas provavelmente serão utilizadas nas datas FIFAs, né? Então muitos jogadores que estão no Inter não irão jogar, como Rocher, Ener Valencia, Borré. Então o time do Inter, mesmo assim, também não pode contar com essas partidas. Então, de momento, a gente está na 16ª colocação, que é muito perigoso, é uma posição horrível para o Inter estar. E pelo investimento feito também no início do ano, né? Muitos jogadores que o Inter contratou, muitos eu não digo, mas alguns jogadores que o Inter contratou, o Inter já deveria ter dispensado. Um deles já foi o Arangues, né, que foi contratado ano passado e já não estava dando o rendimento esperado, estava fingindo lesão aqui e agora já foi até embora. Tem também a questão do Alário, né, que é um jogador que não está dando resultado algum ao Inter e o Inter já deveria ter empurrado ele para algum time, para River Plate, nem que for para empréstimo, qualquer situação, até mesmo para a gente poder ter reposição. Ontem, um dos grandes problemas do Inter ter tomado empate no final do jogo foi a falta de reposição. O Palmeiras, por óbvio, por mais que eles estivessem jogando com o time misto, eles têm muito mais opções no banco de reservas que poderiam mudar o jogo do que o Inter. E daí o Inter não tinha opção alguma praticamente. E eu entendo que a gente está sem o Fernando, que é um grande jogador, está machucado. A gente está sem o Alan Patrick, que é um grande jogador e está machucado. A gente está sem o Thiago Maia e isso faz muita diferença. Mas visto isso, o Inter já deveria ter contratado pelo menos uns 5 jogadores, que já era para terem sido contratados desde o dia 10 de julho. Hoje a gente já está em 5 de agosto, já faz um mês que abriu a janela e o Inter não trouxe ninguém. O Inter já vendeu o Maurício há mais de um mês. Por mais que o Maurício não teve numa fase tão boa, o Maurício esteve até mesmo mal no Palmeiras, o time do Inter já deveria ter uma reposição a ele. Ele era um jogador muito mais útil, por exemplo, do que o Johan. Ontem poderia pro Inter fazer a diferença. Do que tu botar o Johan, ele errar um passe, o Inter tomar um contra-ataque e levar o gol. Então, o Inter já deveria ter começado a pensar nessa questão de contratações há muito tempo. O Inter já deveria, no dia 10 ter os jogadores aqui. E esse é um problema da gestão Barcelos. Há muito tempo eles vêm fazendo esse tipo de coisa. Eles contratam de forma atrasada, de forma lenta. Acaba que o Inter perde jogos que são importantes, que o Inter acaba perdendo jogos que, se tivesse aqueles jogadores antes, o Inter conseguiria ter um resultado muito melhor. Mas não, tem que esperar o tempo do Inter. E não é bem assim que funciona o futebol. É o tempo do futebol. O Campeonato Brasileiro começa ali em abril e vai até dezembro. É nesse tempo ali, e a janela começa no dia 10. Quem contratar antes vai ficar com as melhores opções. Começa dia 10 de julho, vai até setembro, mas se tu contratar em dia 10 de julho, tu já vai ter os jogadores aqui, tu já vai poder ter treinado. O Inter já poderia ter vários jogadores jogando. O Grêmio, por exemplo, contratou o Monsalvo, contratou outros jogadores, a Aravena e tal, que já estão jogando, e estão jogando bem, já estão sendo decisivos pro Grêmio. Que era um time que estava lá na zona de rebaixamento, lá no fundo do poço, e já passou o Inter na tabela, por mais que tenha 3 jogos a mais. Então é esse tipo de coisa que faz com que o Inter esteja nesse buraco de tanto tempo sem ganhar título e nesse buraco desses últimos anos aí com o Barcelos, de não conseguir ganhar nada, não conseguir ganhar um gauchão, não conseguir fazer nada, devido à sua lentidão, devido à sua falta de planejamento, devido a vários outros fatores que poderiam ser resolvidos de forma mais simplificada se tivesse um pouco mais de velocidade. Poderia. Ah, eu sei que às vezes tu consegue um negócio melhor negociando por mais tempo, mas aí tu acaba perdendo uma Copa do Brasil, daí tu já perde milhões de reais, perde milhões e milhões de reais. Tu já perde uma Sul-Americana, que daí tu já perde mais milhões de reais. E no final, aquela diferença mínima ali que tu tirou ali de desconto de um tal jogador que tu ia pegar, que talvez ele fosse fazer a diferença nessas competições, tu acaba perdendo 10 vezes mais perdendo essas competições. Então, às vezes, vale mais a pena tu contratar, tu ir lá, fazer aquela contratação, tu pagar o preço do cara. Ah, o cara quer ganhar 1 milhão, o cara é bom. A gente tem convicção que o cara é bom. Vai lá e paga pro cara. Ah, não, mas eu conseguiria por 800 mil daqui a pouco. Não, mas daí tu ia perder essa competição, tu ia perder muito mais dinheiro. Então, é isso, o Inter precisa de velocidade. O Inter ontem faltou banco, faltou
né, a gente daqui a pouco mais tem que colocar o Johan, daí coloca os guris, já tinha um guri de 16 anos jogando, que é muito bom jogador, mas falta, e é isso que acaba quebrando o time do Inter, é isso que acaba deixando o time do Inter numa situação difícil, e com uma folha salarial de 25 milhões, uma folha salarial que é extremamente alta. O Inter já deveria ter contratado outro centroavante pro lugar do Alário, o Alário não tem condição nenhuma de jogar no Inter. O Inter já deveria ter ido atrás de mais pontas, já que o Wanderson está em negociação para sair, já que tá numa situação um pouco difícil aí de ter só o Wesley. O Inter já deveria estar se mexendo no mercado, trazer um ou dois caras, até mesmo para dar uma mudança de vestiário, para dar uma repaginada no time, porque o jogador bom não quer estar nessa situação. E os guris também não querem estar numa situação de vai lá e resolve. Entendeu? Até para ter uma segurança maior com o Gabriel Carvalho, jogar mais tranquilo, para os outros jogadores jovens jogarem mais tranquilos. O Inter precisa ter um elenco mais qualificado ao lado deles, para não dar essa responsabilidade tão cedo assim para eles. Então, o Inter tem que começar a se mexer. Ontem faltou elenco, o Inter jogou muito bem no primeiro tempo. Jogou muito bem até parte do segundo tempo, só que depois, quando o Palmeiras foi fazer as modificações, o time do Inter acabou. Não tem como tu pegar e substituir, tu achar que, por exemplo, o, o Felipe Anderson não vai fazer a diferença e quem vai fazer a diferença vai ser o Johan. Não existe. É um jogador de outra prateleira contra um jogador medíocre. Abaixo do medíocre, inclusive. Então, o Inter tem que se movimentar essa semana, tem que trazer pelo menos 2 ou 3 jogadores. O Vitão foi vendido 60 milhões de reais pro bolso do Inter. Ótimo, espetacular. Mas tem que trazer jogadores. Dizem que o Inter está trazendo o Mina, mas não, o Mina não é o suficiente. O Inter precisa trazer. Olha, e o Mina eu também não sou muito fã dele, muito machucado. Era um grande jogador, mas anda machucado há muito tempo. Mas já que é esse que eles querem, eles acham que eles têm convicção desse jogador, então que tragam logo. Então, se vier o Mina, o Inter precisa de um meia, o Inter precisa de talvez um lateral direito aí, já que o Bustos quer sair. O Inter precisa de pelo menos mais um atacante, o Alário não dá, talvez um atacante mais fixo, mais de área. Mas o Inter precisa contratar, o Inter precisa ir atrás desses jogadores e urgentemente. Porque a gente precisa sair desse buraco. O Inter, com a folha salarial e com todos os gastos que o Inter tem, o Inter tem que estar na próxima Libertadores no mínimo do mínimo. Então o Inter precisa correr atrás do resultado agora. Tem mais 2 jogos em casa contra a Juventude, Atlético Paranaense, trocar, né? Atlético Paranaense e Juventude. Depois pega o Atlético Goianiense fora. São 3 partidas que o Inter tem a obrigação de ganhar. E não é só para fugir da zona de rebaixamento, é para ir para a parte de cima da tabela e pensar em algo maior. Eu tô vendo lá do copo cheio, né? O lado cheio do copo. Eu não, porque esse elenco, esse time tem condições disso e pelos salários que o Inter paga. O Inter precisa contratar também um segundo volante. Até estava esquecendo, já que o Arangues foi embora. Não dá para deixar só o Bruno Henrique com 40 anos jogando ali. O Inter precisa de contratar um outro cara melhor, um outro cara com qualidade técnica para ajudar ali também na movimentação do time, para que a gente possa pelo menos dormir tranquilo. Que é a nossa única alegria mínima que tinha. O Grêmio ganhou o Gauchão, o Inter não conseguiu nem ganhar o Gauchão esse ano, foi eliminado de tudo que é competição. E o Grêmio tava lá na zona de rebaixamento. Daí o Inter, tamo ali no meio de tabela. Agora nem isso, o Grêmio passou a gente tá perto da zona de rebaixamento. Parece que é tudo que o Barcelos quer, que o Inter se afunde de uma forma inacreditável. Mas ainda dá para recuperar o ano. Só que tem que ser rápido, tem que contratar. Felipe Becker já caiu hoje, então já tem o Bisol, vai ser o vice-presidente. Eu acho que ninguém é pior que o Felipe Becker. Eu acho que já muda alguma coisa. Mas tem que tirar o Magrão também, porque ninguém respeita ele no vestiário, troca ele também. Já começa a ver um executivo de futebol, já começa a se movimentar, o Inter tem que se movimentar. Tá muito pouco. O time do Inter tem que começar a correr atrás. Então esse é meu vídeo, pessoal. Deixe seu like se você concorda, se você discorda, deixe seu comentário aqui embaixo, que isso ajuda bastante aqui no crescimento do meu canal. Até mais.